Queridos, eu compartilhei ainda agora no primeiro culto nosso, uma palavra, que na verdade foi a segunda mensagem, pregamos a primeira domingo passado, e estamos pregando essa segunda mensagem de uma série de 2 mensagens que tem como tema, escravos resgatados. Este é o tema da palavra de domingo, que está sendo agora também, que é a segunda parte, e eu quero usar como texto, como base, o texto que nós lemos na semana passada, que é Colossenses capítulo 1, se você quiser me acompanhar, só que hoje nós vamos estar lendo 2 versículos deste capítulo, Colossenses capítulo 1, eu quero ler os versículos 13 e 14 deste versículo, que são preciosos mesmo, e que vão nos dar um norte para nós caminharmos nessa palavra. Vamos ler, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ok? Repetindo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ok? Então eu quero que você caminhe comigo, e eu vou hoje como que meio que abusar do significado de algumas palavras aqui, que nós estávamos pesquisando, e eu acho muito importante que eu transmita para vocês o significado de algumas palavras, que vai dar muito mais sentido, para que nós possamos compreender aquilo que vai estar sendo compartilhado, tá? São algumas coisas preciosíssimas que são compartilhadas aqui, principalmente por Paulo em suas cartas, e que nós vamos ver juntos isso aqui. Queridos, neste versículo, pegando pelo menos a primeira parte, Paulo diz que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino nesta noite diante de alguém que é livre em Cristo Jesus. Vou perguntar de novo porque eu posso ouvir mais alto. Eu estou nesta noite diante de alguém que é livre em Cristo Jesus. Amém? Então preste atenção. Ele diz, se o Filho libertar, Paulo diz, ele vos libertou, ok? Então, aqueles que são livres em Cristo devem entender uma coisa, ouça, nós que somos verdadeiramente livres, libertos, resgatados através de Cristo, nós devemos entender o quê? Que para continuarmos nessa condição de livres, de libertos, resgatados, é necessário que permaneçamos em Cristo, entende? Se Cristo nos libertou, para permanecermos libertos, vamos precisar permanecer em Cristo. Você vai entender muito mais, eu quero que você caminhe nesse entendimento, porque você vai ter uma clara revelação, se você ainda não tem disso, nesta noite. Preste atenção, Cristo me liberta. Para eu permanecer nessa condição de alguém que é verdadeiramente livre do domínio do pecado e do inimigo, eu preciso continuar em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo para que, de fato, a libertação ela não tenha sido simplesmente um ato, algo momentâneo, e sim permanente, duradouro, que vai se perpetuar na minha vida, no meu viver aqui na terra, e eu vou para o céu de glória com Ele. Agora, para a gente entender melhor isso, nós usamos o livro de Gênesis, a história de Ló, e eu quero fazer um paralelo, pegar o que aconteceu com a história de Ló e fazer uma aplicação baseada em algumas verdades do Novo Testamento, para que nós possamos tirar algumas coisas preciosas para a nossa vida. Queridos, vamos ver o que aconteceu com Ló. Gênesis capítulo 14, versículo 16. Um versículo aqui muito precioso, Gênesis 14, 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Eu estou lendo aqui apenas a conclusão do que eu chamo de a missão resgate. Abrão, versículo de número 14, quando ele ficou sabendo que o seu sobrinho Ló estava preso, ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E ele atacou os inimigos, aqueles que escravizavam Ló,
atacou, venceu um exército inteiro, com a bênção de Deus, venceu, e aqui está a conclusão. Diz a Bíblia que ele conseguiu trazer todos os bens, trazer Ló, trazer os bens dele, as mulheres e o povo todo. Ele conseguiu fazer uma missão de resgate tremenda. Ele trouxe todo o povo junto com ele, ok? Ló foi liberto dos seus inimigos, daqueles que lhe escravizavam. Agora, entenda uma coisa aqui interessante que aconteceu. Depois que Ló foi liberto, qual foi a decisão que ele tomou? Qual foi a escolha que ele fez? Ok, ele era prisioneiro, era escravo dos seus inimigos. Abrão, seu tio, foi lá com seu exército, venceu os inimigos e libertou Ló, trouxe Ló de volta. Aonde Ló estava quando ele se tornou prisioneiro de seus inimigos? Diga assim comigo, em Sodoma. Diga comigo, em Sodoma. Você sabe, Sodoma, a cidade que já estava debaixo de um juízo divino para ser destruída, era lá que ele morava quando ele se tornou escravo de seus inimigos. Abrão vai lá com seus 318 homens, resgata Ló e os outros, e tudo que ele tem traz de volta. O que Ló, depois de liberto, resgatado, livre, o que ele faz? Que decisão ele toma? Olhe comigo Gênesis 19, versículos 1 e 2. Gênesis 19, versículos 1 e 2. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Eu estou lendo este versículo para nós entendermos uma coisa. Ló foi liberto, ok? Da opressão, da escravidão. Agora ele está livre. Qual a decisão que Ló toma? Ele decide voltar para onde? Para Sodoma. Preste atenção nisso. Ló está livre. Lá no início, ele tomou uma decisão de ir para Sodoma e Gomorra, porque ele decidiu segundo a vista, segundo aquilo que os seus olhos estavam vendo. E a Bíblia chama isso, em 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17, de a concupiscência dos olhos. Então, ele decide ir para lá, se torna cativo, o seu tio vai lá, o liberta. Depois de livre, ele decide voltar para onde? Para o mesmo lugar de novo. Ele decide voltar para Sodoma. Agora, entenda isso aqui, queridos, que é muito importante. Ló, ele havia se tornado escravo, o seu tio ficou sabendo, foi lá com seus 318 homens, o libertou, o resgatou. Agora entenda isso aqui, Ló, uma vez liberto, resgatado, livre, qual deveria ser a nova e mais acertada decisão a ser tomada? Qual deveria ser a decisão dele? Deveria ser mais ou menos assim: meu tio Abrão, por causa de decisões, de escolhas erradas que eu fiz na minha vida, eu acabei me tornando escravo dos meus inimigos. E quando o Senhor ficou sabendo, o Senhor pegou os seus homens, o seu exército, foi, enfrentou os meus inimigos, correndo risco de morte. O Senhor me libertou. E por causa do que o Senhor fez por mim, hoje eu estou livre. A decisão que eu tomo, meu tio, é: eu não vou voltar mais para Sodoma, eu vou ficar junto com o Senhor. Essa seria a decisão mais acertada para Ló tomar. Porém, ele não toma aquela decisão. Ele age como se o seu tio não tivesse feito nada, ou tivesse feito muito, mas ele não devia nada para o seu tio. Está livre, o tio o libertou, correndo risco de morte, mas ele pega e deixa o tio de novo e vai embora para Sodoma. Que esses anjos estão indo lá para tirar Ló de lá, porque a cidade já vai ser destruída. Ele retorna para aquela cidade de novo. Então, queridos, a decisão que ele deveria tomar, qual é, meu tio? Eu errei por tomar decisões erradas, me tornei escravo, o Senhor me libertou, agora eu decido ficar com o Senhor. Eu não vou me apartar mais do Senhor,
Porque lembre-se, Jó até então está sendo abençoado por causa da bênção que está fluindo de Deus através da vida de Abraão para ele. Porque ele está andando na carona, ele está andando na fé de Abraão. E Abraão está liberando, está sendo esse instrumento de bênção para a vida dele. E ele decide sair de debaixo dessa bênção, dessa cobertura. E ele vai e toma essas decisões erradas para a vida dele. Mas aí vem aquela questão, pastor, eles se apartaram, se separaram do outro porque o rebanho deles era muito grande. Mas, querido, sinceramente, se fosse para tomar a decisão certa, meu tio, eu diminuo o meu rebanho, mas eu quero ficar com o Senhor. Eu não quero voltar para aquele lugar lá, porque foi lá que a coisa deu errado, então eu não quero voltar para lá. Eu prefiro diminuir o rebanho, mas continuar junto com o Senhor, porque foi o Senhor quem me libertou, ok? Agora eu quero que você preste atenção numa outra coisa muito importante que eu quero falar aqui. Preste atenção. Abrão não forçou Ló a ficar com ele. Não forçou. Não, você tem que ficar comigo, eu te libertei, tem que ficar comigo, não volta mais para lá. Ele não forçou, deixou ele livre para fazer a decisão que ele quisesse. E ele decidiu voltar para aquele lugar. Entenda uma coisa que eu vou lhe dizer, para que tem tudo a ver com essa história. Todos os que foram libertos, resgatados por Cristo, devem permanecer com Cristo. Aí você me pergunta, pastor, por que deve permanecer com Cristo aqueles que foram libertos, que foram resgatados por Cristo? Por que devem permanecer com Cristo? Eu tenho três razões para lhe falar isso aqui, que eu quero compartilhar com você nesta noite. 3 motivos para nós permanecermos com Cristo. Preste atenção. Por que os que foram resgatados com Cristo devem tomar a decisão de permanecer com Cristo? Primeiro, porque os resgatados da escravidão do pecado e de Satanás tornaram-se propriedade daquele que os resgatou. Essa é a primeira razão. Porque preste atenção, ele foi lá, libertou da escravidão. Quem me libertou foi Abrão. Quem me libertou foi Cristo. Eu me tornei propriedade de Cristo. Eu passei a pertencer a Ele. Porque você vai entender o que significa essa palavra resgate. O que significa a palavra libertar. Eu vou começar lendo alguns textos aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Preste atenção o que está escrito aqui. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Ele está dizendo: digno, Jesus, tu és de pegar o livro e abrir os selos, porque tu foste morto e com o teu sangue, com a tua vida, tu compraste para Deus todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, ok? Aí, Paulo escrevendo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a parte A, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 6, 20, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Diga comigo, preço elevado. Aí você poderia me perguntar, pastor, que preço elevado foi esse? Foi a própria vida de Jesus. Jesus, ele deu a vida dele em resgate, para que nós pudéssemos ser resgatados, libertos. Ele nos comprou com a própria vida. Ele se entregou. Foi como que aquele objeto de troca. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ser libertos e resgatados. A palavra compraste aqui é uma palavra grega que é agorazo, que significa estar no mercado, ir ao mercado para negociar lá, comprar ou vender. Este é o significado da palavra compraste. Quando diz tu compraste, está dizendo tu foste no mercado de escravos e tu decidiste comprar com a tua própria vida todos os povos de toda tribo, língua e nação. Tu decidiste ir lá e comprar
tu compraste. Jesus, ele foi até o mercado de escravos para fazer uma compra. Quem era o objeto da compra? Eu e você. Ele foi lá para nos comprar. Por quê? O escravo, você lembra o que aconteceu com José? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas levam José até o Egito e ele está lá no mercado de escravos como um objeto de compra. Potifar chega lá, olha José e pergunta: quanto é que é este homem? É tanto, eu o compro. E a partir daquele momento, José estava livre, sim, daquele senhor, mas passou a ser escravo de Potifar. Entende? Ele passou a partir de então a pertencer àquele a quem havia o comprado. Potifar comprou, José estava livre dos ismaelitas, mas agora José pertencia a Potifar. É isso, queridos, que nós precisamos entender. Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Diga comigo, por todos. Ele diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele diz que Jesus Cristo se deu a si mesmo por resgate por todos. Existem duas palavras no grego que nos dá uma definição dessa palavra resgate. Primeira palavra, lutron. Lutron significa o preço da redenção, resgate pago pelos escravos, cativos, para o resgate da vida, libertação de muitos da miséria e da penalidade de seus pecados. Então, quando Paulo diz que Cristo, ele se entregou como resgate por todos, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele entregou a sua própria vida para pagar o preço da nossa penalidade. Ele se entregou como oferta, como sacrifício para pagar esse preço. A outra palavra no grego, queridos, é antilutron, que significa o que é dado em troca por alguma coisa como preço de sua redenção. Lembra que eu falei ainda agora que Jesus foi o objeto de troca? Ele vai lá e ele troca. Ele é aquele que nos substituiu. O castigo, disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele pagou o preço, ele foi sacrificado em nosso lugar, para que a nossa redenção, ela se consumasse, o resgate se consumasse. E a outra palavra aqui que eu quero chamar a sua atenção é redenção. A palavra redenção, ela no grego é apolutrosis, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Libertação, liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Então, ou seja, só foi possível existir uma libertação por causa do preço do resgate que foi pago. Cristo pagou o resgate, por isso então se tornou possível a nossa libertação, porque senão nós estaríamos por toda a nossa vida sentenciados a viver como escravo, não somente no presente século, mas nos vindouros, pela eternidade, nós estaremos sentenciados a isso. Então, queridos, isto é motivo para nós nos alegrarmos diante de Deus, é motivo para nós glorificarmos ao Senhor, porque sem merecer, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem merecer, Cristo se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar, para sofrer a nossa penalidade. Ele morreu. Não era ele para estar na cruz, era eu e era você. Por quê, pastor? Porque nós estávamos debaixo da condenação da lei. Porque a Bíblia diz que aquele que transgride um dos mandamentos da lei é culpado de todos.
Então Cristo, Paulo diz que ele se tornou maldição em nosso lugar, quando ele foi pendurado no madeiro, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar. Agora eu quero que você continue caminhando comigo. Romanos capítulo 6, versículo 22, preste atenção no que Paulo diz: contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados em... Pastor, como é que é esse negócio? Eu era escravo, ele me libertou, e eu sou escravo de novo? Vamos ler de novo. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém, queridos? Presta, aí você vai ter que entender uma coisa, pastor, será que vale a pena esse negócio? Eu era escravo lá, fui liberto e me tornei escravo de Deus. Faz sentido isso? Qual a diferença que há nisso? Continue comigo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Paulo está falando de uma escravidão natural, porque no Império Romano existiam os nobres que tinham seus escravos, e se os nobres considerassem que seus escravos tinham feito algo notável, que eles tinham feito algo que tinha alegrado o coração deles, então eles davam uma carta de alforria para eles, ou seja, os libertava, eles estavam livres a partir de então. E o que Paulo está dizendo: olha, você que era escravo de homens, quando você conheceu Cristo, você já era livre ou ainda era escravo? Se você era livre já dos homens, o teu Senhor te liberou, você não é mais escravo dele. Ele está dizendo: você é de Cristo agora, então você é escravo de Cristo. E você que veio para Cristo livre, você também é escravo de Cristo. Porque Jesus não está falando de uma escravidão, querido, de homens. Jesus está falando de uma escravidão espiritual, de escravidão ao pecado, do pecado, escravidão de um inimigo, de Satanás. É dessa escravidão que ele está falando. Agora, pastor, faz sentido esse negócio? Eu era escravo lá e agora eu recebi Cristo, sou escravo aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo de número... Você começa a ler os primeiros capítulos ali, entrando no capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, capítulo 5, você vai observar uma coisa, que quando Deus chamou Moisés, para que Moisés fosse até o Egito para libertar os filhos dele de lá, sabe o que diz a Bíblia? Que morreu José, morreram seus irmãos, morreu toda aquela geração, e se levantou uma outra geração, ou seja, já eram netos, já eram bisnetos, trinetos de Jacó, se levantou uma outra geração, e diz a Bíblia que se levantou um outro faraó, que não conhecia José e nem os seus feitos, e aquele faraó começou a observar que o povo estava crescendo, se multiplicando, e ele chamou seus capatazes, chamou seus oficiais e disse: olha, bora apertar o cinturão aqui, bora aumentar a escravidão, o sofrimento desse povo, vamos afligi-los mais e mais. Agora a pergunta é: por que Deus permitiu que a escravidão dos filhos de Israel se tornasse mais cruel, antes da libertação deles? Sinceramente eu acredito era para que eles aprendessem uma lição. Qual, pastor? Para que eles aprendessem a fazer diferença entre a escravidão que existia debaixo do jugo de Faraó e eles serem libertos e passarem a ser escravos de Deus. Para eles conseguirem fazer a diferença, o que é pertencer a Deus, servir a Deus, e o que é pertencer ao inimigo. Porque, queridos, preste atenção, apesar de tudo que eles passaram no Egito, depois que eles foram libertos, estão no deserto caminhando rumo à terra prometida. Quando faltou água, quando faltou comida, você lembra qual foi o lamento deles?
Ah, Moisés, tu nos tiraste lá do Egito para morrer de fome neste deserto, para morrer de sede. Ah, nós nos lembramos do alho, da cebola, da comida lá do Egito. E a escravidão, gente? E a escravidão que eles viveram lá? Você entende? Então, mesmo tudo que eles viveram lá, mesmo assim, eles ainda estavam querendo voltar para lá. Então é só a gente parar para refletir como eu era quando escravo do inimigo, como era a minha vida. Eu aparentemente era livre, mas verdadeiramente eu não era, porque eu era escravo. Mas agora que eu pertenço a Cristo, eu sou dele. Você lembra, Davi pecou, o profeta foi lá, o repreendeu, dizendo que ele tinha pecado e que tinha consequência para o pecado dele. Foi quando ele levantou o censo de Israel. Qual foi a decisão que Davi tomou? Davi, ele disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos meus inimigos. E se alguém chegasse com ele e perguntasse: Davi, por que você prefere cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos teus inimigos? Ele disse: porque o Senhor é compassivo, é misericordioso, é tardio em se irar e se arrepende do mal. Ele estava conseguindo fazer a diferença. Os meus inimigos são tiranos, eles são cruéis, eles são impiedosos. Eu prefiro, mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Eu prefiro ser castigado por Ele, mas eu quero estar com Ele, eu quero continuar com Ele. Então ele conseguiu fazer essa diferença. Agora, o que nós precisamos é entender diante de tudo isso: quem nos escravizou? Satanás, o maior inimigo de nossas almas. Quem nos libertou? Jesus Cristo, o maior amigo de nossas almas. Você entende isso? Quem nos escravizou? Satanás, o maior inimigo de nossas almas. Quem nos libertou? Jesus Cristo, o maior amigo de nossas almas. Agora tem um negócio interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. A lei, ela exigia que um escravo, para ser liberto, ou ele tinha que ter posses, ou ele tinha que esperar o ano do jubileu para ser liberto, ou ele tinha que ter um parente cheio da grana para ir lá e comprar a liberdade dele. Então, olha aqui para mim. Para Jesus pagar o preço do meu e do seu resgate, ele tinha que ser parente nosso. Entende? Ele tinha que ser parente nosso. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Mas só que Jesus não era nosso parente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus era o Filho unigênito de Deus. Único Filho. Pastor, e nós? Criaturas de Deus. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. O Filho unigênito de Deus. Então ele não era parente. Criador, criatura, não era parente. E aí, pastor, como então que Jesus pôde pagar o preço do nosso resgate não sendo nosso parente? O inimigo iria confrontá-lo sobre isso? Aí é que está a coisa maravilhosa. Você sabe o que Jesus fez? Preste atenção. Jesus abriu mão do direito de ser o Filho unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Entende? Foi por isso que passamos a ter o direito, a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, porque Jesus abriu mão desse direito que pertencia somente a Ele. Então, sabe o que eu imagino? Quando Jesus ele foi para a cruz, para morrer no meu e no seu lugar, para pagar o nosso resgate, eu imagino o diabo chegando com ele, dizendo: olha, você não pode pagar por eles, você não pode comprá-los. Por quê? Porque você não é parente deles. Eu não era. Mas eu abri mão do direito de ser o unigênito e agora eu sou o primogênito. Jesus Cristo é o meu e é o seu irmão mais velho. O primeiro, entende? O primogênito.
Antes unigênito, agora é o primogênito. Ele pagou o preço da minha e da sua redenção, pagou o meu e pagou o seu resgate. É por isso que se tornou possível, queridos, a salvação, que se tornou possível essa libertação, porque esse alto preço foi pago dentro da legalidade, dentro de uma forma legal. Gálatas, esse texto não está aí, mas se você que está anotando e quiser anotar, Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, todos que estavam debaixo de maldição, por não cumprirem com a lei, Jesus Cristo, ele vem, nasce debaixo da lei, consegue cumprir com toda a lei, sem pecado, e ele consegue, por intermédio do seu sacrifício, nos comprar e resgatar todos que estavam debaixo da maldição da lei. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, nós estamos livres em Cristo Jesus. É por isso que está escrito 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que significa isso? Propriedade exclusiva. Na minha axiologia, é como se tivesse cada cristão que foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi lavado, que foi resgatado, é como se tivesse uma placa invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos de Satanás. Quando Satanás vai querer chegar, eu vou matar, eu vou destruir o fulano, eu não posso, porque ele é propriedade particular de Deus. Eu não posso, porque ele é propriedade exclusiva de Deus. Ah, queridos, eu já falei isso aqui na igreja, mas vocês sabem uma expressão, se Deus me der oportunidade um dia, eu quero pregar uma mensagem que diz: o dia em que Satanás deu um tiro no próprio pé. Um dia comigo aconteceu isso, um dia o diabo deu um tiro no próprio pé, na minha frente. Como pastor? Eu dei uma carona para um crente desviado, quando ele entrou no meu carro, ele ficou possesso de demônio. E eu fui dirigindo o carro, minha esposa atrás, fui dirigindo o carro. Quando chegou na casa da minha sogra, eu desci, abri a porta daqui, só tinha 2 portas, o carro, abri a porta, ela desceu, foi lá para dentro da casa orar com a minha sogra, e eu voltei lá para a boleia, fiquei aqui, e o homem possesso de demônio do meu lado aqui, e eu aqui. Ele olhava para mim assim e dizia: Elcio, eu tenho ódio de ti. Elcio, eu tenho vontade de te matar, de acabar contigo, mas ele não deixa. Você sabe o que ele estava dizendo? Elcio, você não é minha propriedade. Para eu te matar, ele tem que deixar. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui, queridos? Você entende o que significa ser propriedade exclusiva de Deus? É de alguém que foi comprado. Porque quando você chega num sítio, numa fazenda, sabe, com um muro alto, com cerca elétrica, com guarda, segurança, e lá uma placa na frente escrita: propriedade privada, propriedade particular. Você sabe o que está dizendo? Não entre sem permissão. Não entre, porque aqui tem um dono. Eu quero te dizer que a minha e a sua vida tem um dono. Nós fomos comprados por Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Segunda razão, porque aqueles que foram libertos, resgatados por Cristo, precisam permanecer em Cristo. Preste atenção, segunda razão, porque somente em Cristo está a remissão dos nossos pecados. Somente nele está a remissão dos nossos pecados. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Diga, por causa do nome dele. Amém, queridos? Ele diz: olha, é por causa do nome dele que os pecados de vocês são perdoados. Vamos continuar. Colossenses 1,14.
do texto inicial que nós lemos, Paulo diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele está dizendo, olha, em Cristo você tem a redenção, em Cristo você tem a remissão dos seus pecados. Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Preste atenção, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em. Pastor, e se alguém não está em a condenação? Filhinhos, vocês são perdoados por causa dele, por causa do nome dele. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Pastor, e se alguém não está em Cristo, não é uma nova criatura. Você entende? Por que eu devo permanecer nele uma vez liberto? É porque somente nele está a remissão dos meus pecados. Palavra remissão, olha o que significa a palavra remissão. Apeses, remissão significa livramento da escravidão ou prisão, remissão ou perdão de pecados. O que é esse perdão de pecados, pastor? É permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade, perdão da penalidade. Você sabe o que eu imagino? A Bíblia diz que o diabo é o acusador, o qual acusa os irmãos de dia e de noite diante de Deus. Você sabe o que eu imagino? O diabo querendo acusar o remido, aquele que foi liberto, aquele que foi resgatado, o diabo querendo acusar e culpar diante de Deus. Olha, ele é pecador, ele não merece isso, não merece aquilo outro. Eu imagino Deus dizendo, eu não lembro não. Ué, Senhor, o senhor está com amnésia? Não, porque o pecado que eu perdoo, eu apago da minha memória, eu esqueço. Amém, queridos? Você entende o que significa remissão? É apagar da memória. Remissão é perdoar. É não ser considerado mais endividado. Cancelado todo escrito de dívida. Cancelado toda a culpa. Cancelado toda a maldição. Ele foi resgatado, ele foi perdoado. Terceira razão, por que aqueles que foram resgatados por Cristo precisam permanecer em Cristo? Terceira razão, porque somente Jesus pôde resgatar para Deus o ser humano. Olha o que está escrito no Salmo de número 49, versículo de 7 a 9, olha o que está escrito: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Ele está dizendo, mesmo que o homem queira, ele não tem como pagar a sua dívida diante de Deus. Ele não tem como fazer isso, não tem como pagar. Somente Jesus e mais ninguém pôde pagar o preço exigido pelo nosso resgate. A gente precisa entender isso. Existem meios, queridos, você sabe o que é mais fácil às vezes? Sem querer ofender ninguém, é mais fácil às vezes a gente chegar com alguém e dizer, fulano, olha, se você pegar essa caixa aqui de som, essa caixa amplificada, e você conseguir levar essa caixa no ombro, daqui até lá no aeroporto, sem arriar, sem deixar ela cair, sem nada, todos os teus pecados vão estar perdoados. Ah, tem essa maneira e tem uma outra. Como? Se você confiar sua vida em Cristo, para Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário vai valer para você também, você vai ser considerado nenhuma culpa. Não, mas isso é muito fácil. Eu vou levar a caixa até lá no aeroporto. Então tem gente que está procurando alcançar a sua remissão, o perdão dos seus pecados, a sua justificação diante de Deus pelos seus próprios meios. Não estão aceitando o que Cristo fez por elas. Somente em Cristo
está o resgate para o ser humano. Somente em Cristo está esse resgate. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha aqui para mim. Você sabe qual era uma das coisas que eu mais temia antes de receber Jesus Cristo da minha vida e ter entendido essas verdades? Uma das coisas que eu mais temia, eu tomei a minha decisão para Jesus com 19 anos de idade. Uma das coisas que eu mais temia era pensar que um dia eu ia estar diante de Deus para prestar conta de toda a vida que eu tinha vivido aqui na terra. Isso me causava um pavor isso me causava. Mesmo como novo convertido, sem conhecer essas verdades, tinha uma fita do arrebatamento. Meu Jesus, fita cassete, a fita do arrebatamento. Ainda tinha uma mulher que gritava pela filha dela: Ruth, minha filha Ruth, alguém viu ela? Meu pai do céu, quando eu vou ver aquilo, o arrebatamento vai acontecer, eu vou ter que comparecer diante de Deus, e tipo assim, eu estou perdido, eu estou frito, que Deus vai expor toda a minha vida lá, todo o meu pecado, tudo aquilo que eu fiz de errado. Mas eu aprendi uma coisa, que em Cristo está a remissão, o perdão dos meus pecados. Eu aprendi isso pela palavra. E você sabe o que ele diz mais? Que o Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é Ele quem nos livra da ira vindoura. Ou seja, do julgamento final, é Ele quem nos livra disso. Nós não vamos precisar passar por isso. Nós não vamos precisar passar por isso, porque esse livramento, ele está acontecendo agora. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, olhe comigo, Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os homens podem dar nomes, podem inventar caminhos, podem criar, mas está muito claro, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu estou chegando à conclusão dessa mensagem e eu quero lhe dizer, ouça, se você já foi liberto por Cristo, se você foi resgatado por Cristo, o meu conselho é, permaneça com Cristo em Cristo. Permaneça, porque olha aqui para mim, é muito fácil fazer um apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu quero, mas aqui não é o grande segredo. Deixa eu lhe falar uma coisa antes de eu orar com você. Esta semana, um jovem de uma outra igreja, que me conheceu no evento, ele me mandou uma mensagem: pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu não respondi na hora, olhei aquela mensagem, e eu depois mandei mensagem para ele dizendo, meu filho, olha, deixa eu lhe dizer, eu poderia dizer que a igreja não vai passar, porque existem 3 linhas, os pré-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes, existem os tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, e existem os pós-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada só depois da grande tribulação. Eu disse, olha, eu poderia dizer que ela vai ser arrebatada antes, eu penso assim, porém, se você for chegar com um cristão que vive nesses países comunistas, que eles estão sendo perseguidos, torturados, queimados, decapitados, metralhados, se você chegar com eles e disser, olha,
nós cremos que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Ele vai olhar para você e vai dizer: olha, se isso que eu estou passando não é a grande tribulação, eu não sei o que é não. Você entende? Porque eu não estou vivendo a grande tribulação, eu tenho liberdade de vir para a igreja para cultuar. Ontem nós estivemos em 3 hospitais, Genésio Rego, HCI e Carlos Macieira, levando esperança para os hospitais, no estacionamento, orando, adorando, intercedendo. Temos essa liberdade. Eu não estou vivendo a grande tribulação, eu vou ser arrebatado antes. Eles vão dizer: pastor, a gente vai ser arrebatado no meio da grande tribulação, porque a gente já está vivendo ela. E eu mandei essa mensagem. Eu não sei lhe dizer exatamente se a gente vai ser antes, se já está acontecendo como se fosse para alguns, ou se vai ser depois. Mas o que eu quero lhe dizer aqui, independente, olha aqui para mim, independente de quando vai acontecer isso, o meu conselho é: permaneça em Cristo. O meu conselho é: permaneça em Cristo. Se você foi liberto por Cristo, salvo por Cristo, foi regenerado, resgatado por Cristo, permaneça em Cristo. Por que, pastor? Esse é o segredo. Porque em Mateus capítulo 24, versículo 12, está escrito, Jesus disse: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, queridos? Então, independente, pastor, a igreja vai passar, eu vou permanecer até o fim. Pastor, vai ser no meio da grande tribulação, eu vou permanecer até o fim. Pastor, vai ser antes, eu vou permanecer até o fim. Entende? Porque aqui está o grande segredo disso, queridos. O grande segredo é: se eu fui resgatado por Cristo, eu preciso permanecer em Cristo, porque senão é como se fosse em vão aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Ele fez por nós.